Um ótimo dia para você que está chegando mais uma vez para conferir mais um podcast da série José. Para mim é uma satisfação imensa vir trazer mais uma mensagem desta série. Quero agradecer a todos os inscritos, você que está chegando agora. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Aos curiosos que também vêm conferir o nosso conteúdo aqui, seja bem-vindo, que Deus possa abençoar a sua vida. E quero desde já pedir para você deixar o seu like nesse conteúdo, para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se não tem problema, Deus te abençoe da mesma forma, continue conosco. Eu quero aqui hoje falar do 7º episódio da série José, e nós vamos estar meditando hoje no capítulo 42 do livro de Gênesis. Quero informá-los que eu estou na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo, tá? Futuramente o Senhor vai preparar um estúdio maravilhoso e nós vamos trazer conteúdos ao vivo em nosso canal, né? Eu creio que o Senhor vai preparar, vai fazer esse milagre, eu creio, em nome de Jesus. E nós vamos ter o nosso estúdio, compartilhar conteúdos, transmitir lives ao vivo, para que vocês possam acompanhar aí todo o nosso trabalho. Queridos amigos, irmãos, quero falar hoje mais uma vez sobre essa série, mais um episódio, chegando num ponto importante. Eu estou fazendo essa série sem pressa para tentar absorver os detalhes, né? Porque não adianta você começar uma série, falar sobre José em uma ou duas mensagens, né? Você percebe que tem muitas informações que a gente só se atenta quando a gente faz um estudo, versículo a versículo. Então, às vezes, acontece no nosso podcast passar dos 40 minutos, né? Mas eu não sou muito preocupado com essa questão do horário que vai levar em cada podcast, em cada mensagem da série, porque eu procuro passar aqui para vocês aquilo que o Senhor vai colocando no meu coração. E hoje eu quero estar meditando um texto com vocês. Nós vamos começar aqui no versículo 1 desse capítulo, e falando justamente quando a fome se agrava por toda aquela região, né? Inclusive até nas terras onde seu pai morava, Jacó, né? Fazendo justamente com que ele enviasse os seus filhos ao Egito para buscar alimento, para comprar alimento. Agora nós já estamos num outro processo, né? José já é governador, já cumpriu o seu papel ali na primeira fase, durante os 7 anos de colheitas fartas, né? 7 anos de abundância, colheu muito. O texto vai dizer que a colheita era uma quantidade tão grande que os celeiros de todas as terras do Egito, nas cidades circunvizinhas, ficaram cheios, né, de provisão. Então eles plantaram lá trigo, milho, né, e os celeiros ficaram cheios, ou seja, eles estavam preparados para enfrentar o período de estiagem. Nesse tempo José casou, teve 2 filhos, e uma coisa muito importante acontece. No nascimento do seu primeiro filho, ele dá o nome dele de Manassés, que significa Deus me fez esquecer o sofrimento que passei aqui no Egito, todas as humilhações, todas as coisas difíceis que enfrentei. E foi bonito ele tomar essa atitude, porque aos olhos de Deus ele estava mandando um recado
claro aos ouvidos de Deus, né? Que ele queria seguir em frente, que aquilo ele já tinha perdoado, as injustiças que ele tinha passado no Egito, agora era uma nova fase, então ele não queria trazer nada do passado, né? E é uma coisa muito importante, fica essa primeira lição aqui para nós. Você está vivendo uma nova fase da sua vida? Esqueça o que passou. Irmã Edmilson, mas é difícil, porque eu fui muito ofendido, fui muito injustiçado, sofri muito. Não importa. Decide no seu coração olhar para frente, confiar em Deus e seguir o seu caminho. José fez isso de uma forma muito sábia. Talvez porque ele resolvesse no coração esquecer o passado, que é o certo, né? Porque pessoas que olham para trás não conseguem viver o futuro, não conseguem viver o presente nem vislumbrar um futuro, aliás. Então, foi importante ele tomar a decisão de esquecer tudo aquilo, né, no sentido de não ficar voltando ao passado para trazer lembranças negativas. E é incrível, quando ele toma essa decisão, as peças do tabuleiro vai se mexendo, vai se movendo, e Deus se encarrega de corrigir as injustiças ao longo do tempo, né? Quando o tempo vai passando, as posições são alteradas e pessoas que estavam numa posição abaixo são promovidas a posições acima de governo, como foi o caso de José, e pessoas que se achavam que eram alguma coisa passam a depender daqueles que outrora eles humilharam. Então, olha que coisa extraordinária. As respostas de Deus no tempo, é por isso que é importante você entregar qualquer coisa que você tenha enfrentado, passado, qualquer humilhação, traição, rejeição. É importante você entregar isso nas mãos do Senhor, porque quando você faz isso, você está mandando uma mensagem que você não quer mais carregar o passado com você. Você decidiu viver coisas novas. E quando você decide viver coisas novas, Deus ele começa a agir em seu favor. É assim que funciona. É por isso que não adianta a pessoa querer buscar justiça pelas suas próprias mãos. José foi injustiçado pela mulher de Potifar, quando inventou que ele havia tentado estuprá-la. José foi injustiçado pelos seus próprios irmãos, foi esquecido por alguém que ele ajudou, foi no caso do copeiro, né? Mas que depois ele foi entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que funciona. Então, nessa parte, eu quero destacar para vocês algo importante. Estava tendo grande fome, começando aquele período de escassez, e Jacó envia os seus filhos para ir à terra do Egito, porque ele ouviu falar que lá tinha alimento, provisão. Então, os seus filhos levaram consigo dinheiro para comprar essa provisão, para que eles não morressem de fome ali naquele lugar. Ou seja, ou eles iam ou morriam, então não havia escolha, tinham que ir. E quando eles chegaram lá, quem era o governador? Quem é que estava comandando toda a provisão ali da região do Egito, né, das
das cidades, dos lugares mais próximos ali em torno do Egito, quem era que estava comandando a provisão? José. Só que eles não sabiam. Mas quando o pai deles menciona sobre o Egito, da provisão, e envia eles para comprar o alimento no Egito, quando o pai fala com eles, naquele momento eles começam a olhar um para os outros. Acredito eu que eles devem ter pensado, sentido. Rapaz, nós vendemos José para uma caravana que ia justamente para o Egito. E olha para onde nós estamos indo comprar alimento. Então, para você ver como o destino reserva coisas inesperadas, Mas, enfim, eles foram. E o texto aqui no capítulo 42, no versículo 6 e 7, vai dizer o seguinte: José, pois, era governador daquela terra. Era um primeiro-ministro, Tinha muita autoridade. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele, com a face na terra. Versículo 7, estou lendo aqui na versão Almeida, Revista e Corrigida. Aí no versículo 7 diz: E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porque mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos alimento ou mantimento. No versículo 8 vai dizer: José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Meus queridos, existe um tempo certo de você se manifestar para aqueles que outrora fizeram você sofrer. Você sabia? Existe um momento que você precisa ficar no bastidor. É o momento que você é lapidado, moldado, trabalhado, Quantas coisas, irmão Edmilson, José aprendeu no tempo que ele teve no Egito? Muitas coisas. José chegou lá com 17 anos. O processo até esse encontro com os irmãos demorou mais ou menos 21 a 22 anos. É um tempo considerável. 13 anos foi quando ele assumiu a posição de governo. Então vai somando comigo aí. 7 anos passou o período de abundância. Ou seja, que eles colheram e encheram todos os celeiros. Passou-se mais 7 anos. E 12 anos, aí dá 20, Mais 2 anos ali até começar a sentir o efeito da seca e da escassez, da fome, Aí no segundo ano, aí eles já começaram a ir atrás de provisão. Ou seja, 22 anos se passaram, desde que José foi vendido pelos seus irmãos até o momento desse encontro. E aí, pensa como estava o coração de José. Benjamim não era mais uma criança. Benjamim já era um homem. Seu irmão caçula, Ele nem imaginava mais que seu pai estivesse vivo. Ele realmente, irmãos, havia esquecido. Nem esperava por esse encontro, tanto que ele, como governador, nem se preocupou em ir atrás do seu pai, Ficou no Egito. Deus se encarregou de levar aqueles que outrora o humilhou diante dele. E o interessante é que você vai perceber aqui que eles se prostram diante de José. Aqui já cumpre aquele sonho que ele teve, que os feixes de José
né, era mais alto e o feixe dos irmãos se curvavam para ele. Se cumpriu. Se cumpriu aqui algo e ele com certeza se lembrou nesse momento. E nesse tempo, José foi moldado. 22 anos sem encontrar com aqueles que eram seus algozes, que tentaram contra a sua vida, se passaram. Agora José era um novo homem, com habilidade para tomar decisões, com equilíbrio emocional, com visão apurada, era um homem paciente, sabia gerenciar pressões, sabia administrar recursos, ele era um líder, era um homem sábio. Por que era sábio? Porque buscava na palavra de Deus os conselhos de Deus para tomar as suas decisões. José se tornou um especialista em pessoas, até por causa das injustiças que ele sofreu, e também ele se tornou um homem de princípios. Ele valorizava isso, né? Então, mesmo que ele tivesse sofrido alguma injustiça, mas ele tinha os seus meios de observar e conhecer as pessoas. E a partir desse momento, quando ele encontrou os seus irmãos, o texto vai dizer que o tratamento foi áspero. Ou seja, José não deu muito assunto, não deu muita conversa. Então deixa eu te falar aqui. Se sofreu algum tipo de injustiça ao longo do tempo, e em algum momento você vai ter que encontrar com aquelas pessoas que lhe causaram algum tipo de dano, não tente bajulá-las não, viu? Não passe a mão na cabeça. Não seja grosso e nem mal educado, mas demonstre a sua sabedoria, tenha uma atitude de um homem sábio segundo a palavra de Deus e se porte com a autoridade da qual Deus te deu. Porque no processo do sofrimento que José passou, uma coisa que Deus deu a ele foi autoridade, habilidade. Ele era um homem que sabia se posicionar. Ele sabia se posicionar. Não tinha que vir com palavras doces para quem tentou contra a sua vida, para quem não deu o mínimo valor à sua vida. Ele sabia que tudo aquilo foi um propósito de Deus, mas ele queria saber também o que se passava no coração dos seus irmãos. Então, continuando o texto, vai dizer aqui no versículo 8 do capítulo 42 que José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Afinal de contas, irmãos, José estava com aproximadamente 39 anos. 39 anos, entre 39, 39 anos, ou seja, 40 anos, ele estava um homem, ele já era um homem extremamente maduro, preparado para esse encontro. Não havia mais aquele moço ingênuo que eles jogaram no buraco, que ignoraram os seus apelos de socorro quando ele pediu para não fazerem aquilo com ele. A vida o talhou. A vida amassou as suas experiências. Ele foi talhado, cortado no sofrimento,
foi moldado por Deus. Essa é a palavra que estava na minha mente. Ele foi moldado por Deus nesse processo. Então, vai chegar o momento, digo para aqueles que estão me ouvindo nesse podcast, para você que sofreu algum tipo de injustiça, vai chegar o momento do acerto de contas. Pode ficar tranquilo. Não se preocupe com o tempo. Sirva a Deus. Entregue de todo o seu coração a sua vida e tudo aquilo que você passou nas mãos de Deus. Porque Deus sabe honrar alguém. Deus sabe fazer justiça no tempo. E é importante que você descanse o teu coração. E entregue nas mãos de Deus o que você passou ao longo da sua trajetória. Perdoe as pessoas que te ofenderam e siga em frente. Então, meus irmãos, José conheceu os irmãos primeiro porque as pessoas que te ofendem, você percebe uma coisa, que a vida delas não muda. A cabeça é a mesma, a forma de falar é a mesma, o comportamento é o mesmo. Por isso eles estavam em posição de necessidade. E José, na de governo. Entenda uma coisa, quando José foi jogado naquela caravana, vendido como animal, a zona não era de conforto mais para José, a zona era de humilhação e sofrimento. E em qual zona o ser humano mais cresce? Nos momentos de grande aflição. E quanto mais você cresce, mais você fica preparado para assumir posições importantes na vida. É assim que funciona. Pessoas que não sofrem, que não encaram os processos ou que te jogam lá achando que é o seu fim, na realidade elas estão te promovendo sem saber. Porque todo o processo de sofrimento faz você amadurecer, faz você ser moldado para experimentar coisas maiores e melhores na sua vida. Só que quem tem uma mentalidade carnal não consegue enxergar isso. Quem tem uma mentalidade carnal, invejosa e perseguidora não vai conseguir enxergar isso. Deus reserva essas coisas para aqueles que Ele ama. Então, no momento que José foi vendido, o peso na consciência ficou com os irmãos, não com ele. José ficou com raiva. E isso ele foi trabalhando, Deus foi agindo em seu coração e ele foi se libertando da mágoa, da raiva, do ódio, porque ele entendia que agora era uma nova fase e ele cresceu, tanto que ele estava na posição de governo. Então não se preocupe com o sofrimento, faz parte do processo. Todo mundo que quer governar vai enfrentar um processo doloroso. Ou você acha que governar é algo simples? Todo mundo quer estar numa posição importante. Mas existe um processo, existe um caminho, tem uma jornada para você trilhar. Você não pode se esquecer disso. Então, continuando. Então José, versículo 9, se lembrou dos sonhos que havia sonhado deles. Olha só. E disse-lhes: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. Outras versões vai dizer o seguinte: vocês vieste para ver os pontos fracos
da terra. Naquele tempo era comum os exércitos inimigos enviar homens à frente para observar a terra que eles queriam tomar. Em vez de mandar o povo, o exército, eles mandavam alguns homens. E José, como ele percebeu que eles não o conheceram, ele de fato colocou essa situação. E eles disseram: não, nós não viemos aqui. Aí eles disseram aqui no versículo de número 10: e eles disseram: não, Senhor, teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, de um homem. Somente somos homens de retidão, e os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes vieste para ver a nudez da terra. José afirmou mais uma vez: antes vieste para ver os pontos fracos da terra. E mais uma vez eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Irmãos, foi muito duro para José ouvir isso. Eles disseram aqui: nós éramos 12 irmãos. O mais novo, que era Benjamim, que era irmão dele por parte de pai e mãe, estava com o pai. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. José queria uma prova de que eles não tivessem feito alguma coisa com Benjamim. Porque na cabeça de José, ele imaginou assim: se eles fizeram comigo, com certeza fizeram com o meu irmão. E José queria uma garantia que Benjamim estava vivo. Aí o versículo 16: enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis preso. As vossas palavras serão provadas. Ele queria ter provas de que o que eles estavam falando era verdade. Se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Se eles não provarem o que eles estavam dizendo, então ficaria provado que eles eram espias, que tinham ido lá para observar a terra, para tomá-la. Mas José sabia muito bem quem eles eram. Então no versículo 17: e pô-los junto em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Olha aqui, irmãos, que coisa incrível. Você sabe por que José não fez o mal? A resposta está aqui, no versículo de número 18. Eu não vou fazer o mal a vocês, porque eu temo a Deus. Irmãos, que bonito. José não rebaixou o seu nível em nenhum momento para falar com seus irmãos. Ele se posicionou como homem de Deus e teve atitude como homem de Deus, mesmo diante daqueles que queriam o seu mal na época que o venderam como escravo, e até planejaram a sua morte. Versículo 19: sois homens de retidão. Estou lendo aqui no capítulo 42, versão Almeida Revista Corrigida. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis.
E eles assim fizeram. José pediu para que ficasse um dos irmãos e que eles fossem como garantia de que eles iriam trazer o irmão mais novo. José queria saber se Benjamim estava bem. Aí, no versículo 21, então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vou-lhes dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço? Mas não ouviste, e vede aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Irmãos, eles estavam conversando entre si, e na hora que eles perceberam a forma como José estava lidando com eles, eles imaginavam, eles não sabiam que era José, né? E que eles estavam sendo ali provados, né? Ou seja, teria que ficar o irmão deles ali como garantia de que eles fossem trazer o irmão mais novo. Eles começaram a se angustiar e começaram a lembrar do mal que eles fizeram a José. Certamente nós estamos agora pagando o preço pelo que nós fizemos com José. Ou seja, Rúben toma a palavra dizendo: eu avisei para vocês para não fazer aquilo com o rapaz. E José estava ali ouvindo, eles estavam falando na língua hebraica, que eles achavam que os egípcios, no caso os egípcios realmente não falavam na língua deles, só que José conhecia. José falava o hebraico, ele sabia muito bem o que eles estavam conversando. Só que José usou o intérprete justamente para não dar a entender a eles quem ele era. Mas José estava ouvindo eles falarem. Nesse momento José se retirou, porque ele ficou muito emocionado. Irmãos, não é fácil você ter que lidar com aqueles que te oprimiram, por mais que tenha passado 22 anos depois, desde que aconteceu o episódio que José foi vendido. Mas ele estava ali diante daqueles que o fizeram sofrer por tanto tempo. E ele não quis agir com justiça pelas suas mãos. Ele chorou, se recolheu a um lugar reservado e chorou. Ali descarregou todas as suas dores. Mas uma coisa é fato, irmãos. José foi um homem forte, de posição. Em nenhum momento ele perdeu o controle emocional da situação. E é por isso que eu falo aqui, das habilidades que José desenvolveu. Uma delas, equilíbrio emocional. Porque não foi fácil lidar com isso. Não pense que foi fácil. Aí, no versículo 25, vai dizer o seguinte: e ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e lhes restituiu o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. Olha só, alimentando aqueles que um dia o queriam matar. E fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Irmãos, olha a diferença do tratamento. Você percebeu
O que é um homem que teme a Deus? Que é justamente o que José fala no versículo 18. Eu não vou fazer mal a vocês, não, porque eu temo a Deus. Eu sou justo, eu faço justiça, mas de forma justa. Da forma que Deus se agrada, não da forma que eu quero. Aprenda isso. Não se faz justiça do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, da sua forma. Se faz justiça da maneira justa, da maneira de Deus. E abrindo eles, versículo 27, e abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, vendo, viu o dinheiro, porque até então eles não sabiam que José tinha colocado o dinheiro dentro do saco, porque eis que estavam na boca do saco o seu dinheiro. E disse aos seus irmãos: devolveram meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos fez, que Deus nos tem feito. Eles achavam que eles que o dinheiro, eles não, na hora de pegar a provisão, eles não viram o dinheiro e não receberam. Ou seja, eles imaginaram assim: agora eles vão pensar que nós somos ladrões. E tem outro problema: nós deixamos o outro irmão nosso lá como garantia. Então eles ficaram pensando, né? Só que José tinha feito aquilo de propósito, que foi deixar o dinheiro na boca do saco, né? Para que eles pudessem levar. José não ia cobrar pelo alimento. Era a família dele, já que eles disseram que o pai tinha ficado com um irmão mais novo. José também fez um gesto de bondade, não cobrando por aquela comida, por aquele alimento. Só que eles não sabiam que era José, então eles pensaram que aquilo... E José deixou que eles entendessem o que eles quisessem, porque eles também tinham que sentir uma pressão para eles poderem refletir a respeito de tudo que eles tinham feito. E aí no versículo 29, e vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filho de nosso pai, e um não é mais. Ou seja, eles imaginavam que José tinha morrido, ou não, né? Até porque eles não tinham notícia. E o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, no caso Simeão, que foi o que ficou, né? E tomai para a vossa... e deixai comigo um dos vossos irmãos, e tomai para a fome da vossa casa, e parti. Quer dizer, tomar o alimento, né? E parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociarei na terra. Negociareis na terra. Ou seja, José tinha colocado algumas condições. Ele queria ver Benjamim, né? E aí o versículo 35 vai dizer: e aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Porque Jacó também não sabia que era José, né?
Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. Com certeza Jacó cobrava muito deles o que tinha acontecido com José, né? Eles ouviram muita coisa, viram seu pai sofrendo ao longo de 22 anos. Então não é brincadeira não, é um tempo considerável. Aí ele diz aqui, Jacó, né? José já não existe e Simeão não está aqui. E agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim, mas Rúben, que era o mais centrado assim, mais equilibrado, que a gente percebe na história o comportamento dele, né, quando ele defendeu José na época que os irmãos queriam vendê-lo, fazer mal a ele. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Jacó, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto e só ele ficou. Ou seja, Jacó, de fato, né, imaginou que ele tivesse morrido mesmo, até pelo que os filhos haviam dito para ele, né? Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer minhas lágrimas ou minhas cãs com tristeza à sepultura. Irmãos, aqui fecha o capítulo 42 e aqui também fecha esse podcast, mas eu quero trazer aqui algumas coisas antes da gente encerrar. Ou seja, aqui estava o processo, né? Um processo que precisava ser resolvido. Agora a pressão estava sobre os irmãos de José. José não havia se revelado ainda e ele queria saber sobre Benjamim. E o seu pai, quando escuta o relato dos filhos, ao retornar para casa, ficou preocupado e temeroso, porque eles trouxeram o alimento, o dinheiro estava dentro do saco, foi aquela questão assim meia mal resolvida, e eles ficaram imaginando, e agora que eles, como é que vai fazer, porque Simeão está lá com ele, e como é que vocês vão dizer para ele que vocês trouxeram o alimento e o dinheiro veio junto? E aí ficou uma questão para ser resolvida. Mas qual é a lição, irmãos? Existe o acerto de contas. Existe um momento em que Deus repara as injustiças. Até aqui Jacó nem sabia do que os filhos haviam feito com José. A gente vai seguindo aqui no podcast, porque é a primeira vez que eu trago essas mensagens detalhadas sobre a vida de José. E eu acredito que tem muita coisa aqui para nós aprendermos juntos. Aqui nós vemos como foi a atitude de José na hora que ele reconheceu seus irmãos. Aí ele teve que lidar com a questão das injustiças, né? Ali o seu perdão foi provado. Quando ele se deparou com seus irmãos, tudo aquilo na prisão que ele havia falado com Deus, estava na hora de praticar. É assim, irmãos. Quando a gente sofre injustiça, a gente dobra os nossos joelhos, falamos com o Pai, oramos a Deus e esperamos o tempo de Deus. O tempo de Deus chegou. O tempo de Deus para resolver essa questão chegou. José foi surpreendido, talvez ele nem esperava mais se reencontrar com os irmãos. Mas Deus
queria resolver isso no coração dele. E a parte mais importante, que nós vamos ver nos próximos podcasts, o encontro dele com seu pai. Irmãos, se prepare o lenço, você vai se emocionar. É um dos textos, uma das histórias mais fortes, que mais me emocionam, é a história de José. Principalmente quando ele vai se revelar para os irmãos, quando ele vai reencontrar o seu pai, é muito forte, irmãos. A presença de Deus, o que a gente sente, quando você se enxerga naquele personagem, você sente aquele momento forte daquele reencontro, Então, se prepare para os próximos episódios, porque tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Quero mais uma vez agradecer a todos que ficaram até aqui para acompanhar mais um episódio da série José. Quero pedir para que você possa compartilhar aí com os seus contatos, nos ajudar a divulgar o nosso conteúdo. E eu queria estar orando com vocês, amém? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, quero te louvar pela tua graça, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos ensinado com tanto amor. Quantas coisas, ó Deus, nós temos aprendido através da vida de José, através desse estudo. Quantas injustiças ele superou, quantas situações ele teve que lidar. Quantas vezes, ó Deus, ele em seu coração queria fazer justiça, ou sentiu raiva, ou ficou indignado por tudo aquilo que ele tinha passado. Mas ele em seu coração a cada dia foi moldado, foi treinado a perdoar. Foram 13 anos no primeiro processo, de muito sofrimento, de muita humilhação. E 22 anos depois, o Senhor preparou o encontro dele com os irmãos. E ele reavivando tudo que ele passou mais uma vez na sua mente. Senhor, nos ensina através da vida de José, nos ensina a importância de perdoar, de seguir em frente, de não olhar para trás. Nos ensina, meu Deus, a aprender em cada palavra, em cada estudo, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por esse podcast. Obrigado por essa palavra, obrigado por este estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like nesse conteúdo, se inscrever se ainda não é inscrito e compartilhe para nos ajudar aí a alcançar mais pessoas. Forte abraço e até o nosso próximo podcast, a série de José, exclusivo aqui no canal Edmilson Santos.